Bom dia, pessoal. Hoje nós veremos dois assuntos que quem foi meu aluno ano passado já viu alguma fundamentação, que é a ortoépia e a prosódia. A ortoépia se trata da boa pronúncia ou da pronúncia correta das palavras da língua portuguesa. E a prosódia se ocupa da observação da colocação dos acentos na posição correta. Na verdade, esse assunto ele já vem dentro da língua portuguesa desde o início, de quando a gente entra na escola. Só que agora eles vão ganhar esses dois nomes, que parecem nomes estranhos, mas vocês vão poder identificá-los normalmente, naturalmente, daqui para frente. Então, para iniciar esses dois temas, nós temos uma tirinha que diz assim: leia a tira a seguir com personagens da turma do Chachado e responda às questões propostas. Cheguei, gente, cheguei. Alguém vinha atrasado. Sorrindo, diz: graças a Deus, nosso goleiro chegou. Os demais amigos não parecem satisfeitos com a situação. Olha os braços cruzados. No segundo quadrinho, o atrasado diz: desculpe, estou muito atrasado. E um dos que estavam bravinhos, uns 20. E aponta para o placar: gols. O Chachado está com 1 e o Estrela está com 20. Ele fica muito sem graça diante dos amigos. Então, a pergunta é a seguinte: qual é o fato que provoca o humor nessa tira? O fato que provoca o humor não é que ele tenha chegado atrasado, mas a frase que coloca de início a gente pensar que é o tempo e depois eles apontam que é a quantidade de gols. Então, o fato que provoca o humor nessa tira é quando ele diz uns 20, a ser completada pelo número de gols pelo qual o time está perdendo, em vez do número de minutos. Gols. Que palavras presentes na tira não seguem a norma padrão? Transcreva-as, isso você vai fazer no seu caderno, indicando também a grafia correta de acordo com a convenção ortográfica de nossa língua. No segundo quadrinho, vocês vão encontrar algumas palavras que não estão escritas de acordo com a convenção ortográfica de nossa língua, ou seja, de acordo com a norma padrão. Quando o atrasadinho diz, desculpe, estou muito atrasado, então nós temos duas palavras aí, que é desculpe, que na verdade é desculpe, e tô, que é uma abreviação de estou. Estou, a gente escuta muitas pessoas dizerem tô, mas a gente sabe que de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a palavra correta, a conjugação é estou. Veja aqui, nessa situação de uso, essas palavras não são consideradas problemas ortográficos. Por quê? Por que elas não são consideradas problemas ortográficos? Quando você diz desculpe, tô, porque foram grafadas com a intenção de reproduzir a pronúncia da personagem. Então, quando você vê um personagem de uma história, da literatura, falando dessa forma que o escritor usou, é para mostrar a posição social daquele personagem dentro da história. Então, não é errado usar esse tipo de escrita quando você está tratando de literatura. O que o uso dessas palavras revela sobre as características do menino que chega atrasado? O que é que esse uso vai revelar? Os outros falam corretamente, de acordo com a norma culta, que é o falar das pessoas escolarizadas. Por que ele fala dessa forma? A gente pode dizer que o uso das palavras revela que ele se diferencia dos demais, não só porque chegou atrasado, mas também porque somente ele faz uso de uma variante linguística que se afasta da convenção da norma padrão. Há alguma diferença de escolaridade entre eles ou de grupo social. Leia os versos abaixo, tirados de uma canção popular.
Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. É bem conhecido esse trechinho, né? Nesse trechinho a gente vai observar algumas palavras que vai nos levar justamente à provocação da questão acima. Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Os verbos fazer e namorar estão no infinitivo, mas não foram grafados de acordo com a norma padrão, como vocês estão vendo. Qual é a grafia deles na norma padrão? Qual é? Vocês vão lembrar que é fazer, terminado em ER, e namorar, terminado em AR. Em sua opinião, por que esses versos foram escritos com essa grafia? Por que eles foram escritos propositalmente nessa música com essa grafia? Porque houve a intenção de reproduzir a pronúncia mais comum na fala informal, principalmente da variante linguística do nordestino, viu, gente? Em que habitualmente se suprime o R no final dos verbos no infinitivo. A variante linguística do nordestino suprime o R final no infinitivo dos verbos. Observem, principalmente de pessoas não escolarizadas. Nesses versos, outras duas palavras foram grafadas procurando reproduzir a pronúncia popular típica de algumas regiões do país. Escreva no caderno quais são essas palavras. Quais são essas palavras? Mulher, principalmente, e rendeira. A gente tem mulher, rendeira. A pronúncia dessas palavras pode ser considerada adequada? Explique. E aí vocês vão dar a resposta pessoal de cada um. Porque esse contexto de escrita, para esse contexto de escrita, as palavras são adequadas. Eu espero que vocês cheguem a essa conclusão. Então, anote aí. A ortoépia é o estudo da chamada boa pronúncia correta. Ela reflete a forma de falar dos grupos mais privilegiados e letrados da sociedade. Assim, essa parte da gramática determina, por exemplo, que não se deve falar ele rouba, mas ele rouba. Não gostei desse exemplo do livro, não colocaria. A prosódia se ocupa da correta colocação do acento tônico nas palavras. Por exemplo, de acordo com suas regras, pronuncia-se recorde com intensidade na penúltima sílaba e não recorde, como tem pessoas que dizem, com intensidade na antepenúltima, como se fosse uma proparoxítona. Porém, a pronúncia das palavras pode variar de acordo com a variedade linguística utilizada, e isso deve ser respeitado. Ao não respeitar determinada variedade, agimos com preconceito linguístico em relação ao falante ou a um grupo de falantes, o que, em geral, revela também o preconceito social relacionado a eles. Então, nós que estamos na sala de aula, nós temos essa facilidade de aprender a forma correta de pronúncia das palavras, mas as pessoas que não têm acesso às escolas, elas com certeza vão ter um falar um pouco diferenciado, e a gente tem que observar isso, porque nós estamos tratando de língua formal, a que aprendemos na escola, e de linguagem informal, a que as pessoas falam no dia a dia de suas casas, ou então os falares regionais de pessoas não escolarizadas.